Vamos saber quem está na casa pela primeira vez. Bem-vindos. No final estamos disponíveis para qualquer esclarecimento que pretendam relativamente a informações que digam respeito ao funcionamento da casa. Faz favor. Hoje, inserido no programa da União Espírita da Região Porto, para quem não sabe, uma entidade que congrega 9 associações da região, que para além de outras atividades, particularmente voltadas ao público, como as jornadas que ocorrem anualmente no mês de outubro, há também o intercâmbio de palestrantes que mantém ativo o relacionamento, a interação, a proximidade, a solidariedade entre as associações. E hoje é um dia duplamente feliz para nós, em primeiro lugar porque recebemos a nossa confreira, a nossa querida amiga Filipa Ribeiro, que é trabalhadora da União Espírita, que é trabalhadora do Núcleo Espírita Rosa dos Ventos, que é outra instituição localizada aqui em Lessa da Palmeira, na rua Humberto Delgado. É assim? Humberto Delgado? Sim. É só? Ou General? General Humberto Delgado. Mas é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Com general ou sem título, é Humberto Delgado. E, portanto, é outra instituição que aqui existe, outra instituição espírita que existe em Lessa, e é, portanto, um dia muito feliz. Bem-vinda, Filipa. Obrigada. E esperamos que se sinta em família. E, portanto, ao Núcleo Espírita Rosa dos Ventos, também os nossos parabéns e o nosso testemunho de solidariedade. E um abraço fraternal ao nosso querido José António. Em segundo lugar, o dia de hoje é também um dia especial para nós, porque é o dia da instituição. Dia 7 de abril, porque nesta data, no ano de 1506, nasceu o nosso patrono, Francisco Xavier, no Castelo de Xavier, na província de Navarra, em Espanha. Portanto, estamos, por esta razão, duplamente felizes e em festa espiritual. E para darmos, então, início aos nossos trabalhos, vamos proceder à leitura de uma mensagem espiritual do Espírito Emmanuel do livro Vinha de Luz, cujo título é Cristãos. E é um comentário, um excerto do Evangelho de Mateus, as palavras de Jesus. E diz o seguinte: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. E Emmanuel comenta: os escribas e fariseus não eram criminosos nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados, respeitavam as leis estabelecidas, reverenciavam a revelação divina, atendiam aos preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Adoravam o Eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece, todavia, não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior, contudo, não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro dos seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Eis porque Jesus traz aos aprendizes novo padrão de vida. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Apareceu com o Mestre da Cruz
para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência que, sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus que começa, invariavelmente, dentro de nós mesmos. Unamos os nossos pensamentos em torno da figura de Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas. Deixemos fluir da intimidade da alma os mais nobres sentimentos que nos animam e motivam para a vida. A esperança, a alegria e a fé irrestrita em Deus, nosso Pai, Senhor da vida. É Ele que palpita em nós. É Ele que permanece em nós pela eternidade. E por isso, a nossa gratidão é plena para com o seu amor e a sua misericórdia. Porque brota da intimidade da alma de cada um, apesar das vicissitudes, das provas rudes a que estamos tantas vezes sujeitos, o programa da ascensão espiritual que nos impele para a felicidade. É esse o objetivo superior da vida e deve ser esse o nosso foco. Trabalhar pelo nosso aprimoramento, ressarcimento dos nossos débitos contraídos no passado duvidoso e que agora a misericórdia divina permite, em nova oportunidade, que tenhamos a coragem de vencer o homem velho que habita em nós para que brote a luz plena de vitalidade que nos consagra à divindade, ao Criador. Pai de infinita bondade, eis-nos reunidos em vosso nome. Por isso, amanhã é de felicidade e de gratidão pela oportunidade do trabalho, do convívio, do interrelacionamento pessoal, humano e espiritual, repartido entre os dois planos da vida, já que a Assembleia Espiritual é vasta e partilha destes momentos de esclarecimento e consolo, de reflexão, de aprendizado. Mestre querido e Pai amado, diante das dores no mundo, da humanidade, que se reparte entre os dois planos da vida, deixa que a tua misericórdia a cada um alcance e envolva. E para aqueles que são fonte da nossa preocupação, familiares, amigos, desafetos até, encarnados ou desencarnados, segue o nosso testemunho de amizade, de solidariedade e desejo sincero de superação das suas provas. E para isso rogamos, Senhor, que te faças presente e acompanhas a cada um. Inspira-nos à tarefa e envolve-nos com o teu amor para que sejamos plenos contigo, absolutamente identificados com os valores mais nobres da vida. Que a tua paz, que o teu amor permaneçam connosco. Muito obrigado. Ainda em tempo e em complemento, informamos que o trabalho da nossa querida amiga Filipa estará assente em duas obras. O Evangelho da Natureza, a Canção da Natureza. O título do trabalho é O Evangelho da Natureza,
baseado em duas obras, Canção da Natureza, da autoria do Espírito Caena e Psicografia do médium espírita João Nunes Maia, e o segundo, O Grande Enigma, da autoria de Leon Denis. Filipa, o auditório é seu. Obrigada. Está, agora. Bom dia a todos. Bom dia. É com alegria que o Núcleo Espírita Rosa dos Ventos se junta à festa desta casa no dia de hoje. Obrigada pela vossa presença e, como disse o Alexandre, trazemos aqui uma reflexão sobre a relação entre o Evangelho e a natureza. Para começar, trazemos aqui um pequeno texto da Agenda Cristã, em que o Espírito André Luís nos diz o seguinte: resplandece o sol no alto, a fim de auxiliar a todos. As estrelas agrupam-se em ordem. O céu tem horários para a luz e para a sombra. O vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao sol, buscando a claridade a fim de produzir. O ramo que sobrevive à tempestade cede à passagem dela, mantendo-se, não obstante, no lugar que lhe é próprio. A rocha garante a vida no vale por resignar-se à solidão. O rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos. A ponte serve ao público, sem exceções, por afirmar-se contra o extremismo. A semeadura rende sempre, de acordo com os propósitos do semeador. Quando foi a última vez que olhámos com olhos de ver para a natureza, para estes elementos da natureza? Para o sol, para o mar, para o rio, para o vegetal. Mas também no Evangelho, se nós pensarmos nas várias parábolas que Jesus nos ofereceu, ele está presente. Quando ele diz, por exemplo, olhai os lírios do campo, está a chamar o nosso olhar para uma atenção mais demorada à natureza que nos rodeia e ao seu funcionamento. Na parábola do semeador, em que Jesus fala nos vários tipos de solos, nos mais férteis, nos menos inférteis, e naquele solo que é aquele que está propício para que a semente, quando é lançada à terra, possa florescer. A parábola da semente que cresce secretamente, em que Jesus chama a atenção para esse reino de Deus que cresce secretamente sempre e em silêncio dentro de nós, e que é o nosso solo interior. A parábola da videira e dos ramos, em que Jesus faz aqui uma analogia em que ele é o tronco dessa videira e os seus discípulos são os seus ramos, e da interdependência entre eles e dessa relação íntima que tem que haver entre eles, tal como, por exemplo, no funcionamento de uma casa espírita, também podemos aplicar essa analogia. Na parábola da figueira estéril, em que os valores da generosidade, da paciência estão tão presentes, não é? Em que a figueira durante 3 anos está seca, não produz nada. E nestes casos o que se faz normalmente é vamos abandonar, vamos cortá-la. Mas o jardineiro, ao contrário do dono da vinha que queria cortar a videira, o jardineiro diz, não, vamos dar mais um pouquinho de tempo, vamos ter mais paciência, vamos cuidá-la um pouquinho melhor. Ela há de florescer. E assim será. A parábola do grão de mostarda, na analogia com o poder da nossa fé. Mas não é só nas parábolas, também no Evangelho, segundo o Espiritismo, logo na introdução, nos diz assim: o amor está por toda a parte na natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros não encontramos. É o amor que orna a natureza dos seus ricos tapetes. Ele enfeita e fixa morada onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Então, como é que funciona a natureza? O que é que está por trás do funcionamento da natureza? É este motor que nunca acaba, inesgotável, que é o amor. Também no primeiro capítulo do Evangelho, Não Vim Destruir a Lei, diz-nos que o Espiritismo é de ordem divina,
pois que assenta nas próprias leis da natureza, e estáis certos de que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Então, o próprio Espiritismo está intimamente relacionado com a natureza, porque o Espiritismo não é mais do que as leis da natureza em funcionamento. E ajuda-nos a compreender como é que essas leis funcionam, como é que essas leis se aplicam na nossa vida, sendo que essas leis têm sempre a mesma base, que é o amor. E enquanto nós não nos apercebemos e não compreendemos a natureza desse amor, nós vamos estando aqui para aprender a essa compreensão e para nos sermos levados a essa compreensão pelas várias vicissitudes da vida, que referiu o Alexandre na abertura. Esta é a nossa casa emprestada. Novamente eu pergunto, quando foi a última vez que pensámos nesta nossa casa? 3 cores nós vemos nesta imagem da NASA. E são 3 cores a assinatura do nosso planeta. O azul da água, o branco o azul da água, o branco das nuvens e o verde das plantas, da vegetação. Só por falar em plantas, sabiam que as plantas em vegetação correspondem a 80% da biomassa do planeta? Ou seja, toda a matéria orgânica, as plantas ocupam 80%. As plantas. E que percentagem ocupa o homem? 0,01%. Somos tão importantes, não é? Então, se fôssemos ver pela quantidade e pelo número quem dominava o planeta, eram as plantas, não era o homem. Mas mesmo assim, quem é que se comporta como sendo o dono do planeta? O homem, que põe e dispõe da natureza, se calhar dando muito pouco em troca. Então vamos analisar isto. Porquê que o homem vive como se dominasse a Terra quando ele não passa de um condómino, de um inquilino deste planeta, que nem sequer foi criado por ele, foi-lhe emprestado por Deus? Porque se não é pelo número, se ele corresponde a 0,01% e umas meras plantas são 80% da matéria orgânica do planeta, porquê é que nós nos comportamos como donos do planeta? Não é pelo número, não é pela quantidade, já vimos. Mas quem de nós não está realmente convencido que é melhor do que qualquer outra espécie? Todos nós, sejamos ateus, sejamos materialistas, sejamos espiritualistas, sejamos espíritas, sejamos democráticos, republicanos, anárquicos, monárquicos, o que for, todos nós temos uma coisa em comum. Acreditamos piamente que somos superiores, que somos melhores do que qualquer outra espécie. Algum de nós aqui acha que não é melhor do que uma laranja? Que não é melhor do que o bolor, que é um fungo? Que não é melhor que uma bactéria? Que não é melhor ali do que um cãozinho bonito que está a dormir? Que não é melhor do que uma vaca ou um macaco? Mas o que é isto de sermos melhores do que eles? E o que é que nos faz melhores? Na verdade, nós somos dotados de uma coisa que é um cérebro. Um cérebro que nos permitiu pintar a Capela Sistina. Um cérebro que nos permitiu esculpir a Vênus de Milo. Que nos permitiu escrever a Divina Comédia. Que nos permite pensar sobre Deus. Que nos permitiu construir as pirâmides do Egito, refletir sobre a nossa própria existência. E por causa desse cérebro, que foi evoluindo ao longo da cuja evolução acompanhou a evolução da nossa espécie, nós começámos a achar-nos melhores do que os outros. Melhores do que as outras espécies. Certo, muito bem. Então todos concordamos que somos melhores do que uma laranja. Certo? Sim? Não há dúvidas? Se todos concordamos que somos melhores do que uma laranja, o que é isto de sermos melhores? Eu não sei contra vocês, mas eu nunca pintei a Capela Sistina, nem nada parecido. Então porquê que eu sou melhor que uma laranja? Ou porquê que eu sou melhor do que um cãozinho? O que é isto de ser melhor? Somos a inteligência. Temos esta coisa da inteligência.
o Livro dos Espíritos, na questão 594, traz-nos precisamente esta questão colocada por Kardec. Por exemplo, em relação aos animais. Todos nós já vimos animais a fazerem coisas incríveis e a terem comportamentos que nos espantam, muito próximos do altruísmo. E Kardec pergunta acertadamente, então, que fronteira é que nós podemos demarcar entre um animal e o ser humano? A resposta dos espíritos. O homem é um ser à parte, que desce às vezes muito abaixo, ou que pode elevar-se muito alto. No físico, o homem é como os animais. Primeiro balde de água fria de Kardec. E menos bem provido que muito dentre eles. Todos nós sabemos, não é? Basta olhar as nossas crianças, o tempo que elas demoram até ser autónomas. Qualquer cria de girafa, de elefante ou de outro animal se despacha muito mais rapidamente. A natureza deu-lhes tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para prover às suas necessidades e à sua conservação. Reparem, a natureza deu-lhes tudo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para prover às suas necessidades e à sua conservação. Então o cérebro fomos nós que construímos o nosso cérebro, que o fomos comprar a uma loja e colocámos aqui dentro. Foi a natureza. O seu corpo destrói-se como o dos animais, isto é certo, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Livre de quê? O que é que prende os animais? O instinto, as sensações, um cérebro menos desenvolvido que o nosso. Então nós já temos as ferramentas para esta liberdade. E a principal delas também nos foi dada, não fomos nós que também fomos comprar a loja, que é o livre-arbítrio. Porque muitas vezes nós esquecemos de um pormenor importante, que é o preço que nós temos que pagar, digamos assim, pelo cérebro desenvolvido que temos. A racionalidade. Só que a racionalidade implica o quê? Responsabilidade. E sem essas duas coisas nós não temos a tal liberdade. Nós não somos completamente livres, como nos diz ali. Mas voltando à pergunta de Kardec, o que é que nos distingue então dos animais? Claro que temos a linguagem, todas essas questões que a ciência já identificou, mas é essencialmente isto. Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. Por muito inteligente que um cão seja, que um cavalo seja, que um golfinho seja, já Chico Xavier falava destes animais como sinónimos de inteligência, eles não têm ainda este pensamento de Deus. Que nós sabemos que a evolução vem, Leon Denis fala-nos disso, não é? Vamos do mineral ao vegetal, ao animal, mas o ser espiritual só brota na fase hominal. Mas, tendo nós a racionalidade, tendo nós o cérebro, tendo nós as ferramentas, a inteligência, pergunta-nos Jesus: quem é de vós o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai atrás da ovelha perdida até que a encontre? E encontrando-a, coloca-a sobre os ombros, cheios de alegria. Chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrem-se comigo porque achei a minha ovelha que se tinha perdido. É claro que Jesus aqui se está a referir às pessoas que se afastam de uma senda do bem, do caminho do bem. Mas não encontramos em nenhum ponto do Evangelho algo que nos diga assim: olha, sede bons apenas para os seres humanos. O não matai teve um ponto final a seguir. Então, se nós vamos atrás, e todos nós fazemos isso, não é? Quando vemos um amigo a ir por um mau caminho, nós vamos atrás dele. Nós vamos falar, vamos conversar, vamos tentar demovê-lo de quaisquer equívocos que estejam, em que estejam. Mas quem de nós se põe à frente, se atravessa para defender os animais indefesos? Esta manhã
não é costume, mas esta manhã fiz logo isso, fui ver o jornal e vi a notícia de que aquela miúda, aquela adolescente, a Greta Thunberg, holandesa, ativista ambiental, foi detida pela polícia, porque ela e os outros amigos dela, não é? Portanto, um grupo de adolescentes, ativistas ambientais, se sentaram no meio de uma autoestrada na Holanda e bloquearam a circulação da Holanda. Em protesto contra a utilização dos combustíveis fósseis, portanto, uma das lutas dessa adolescente. E ela foi detida. Já não é a primeira vez que isso lhe acontece, não é? Então, quem de nós se atravessa à frente pela natureza? Quem de nós defende os animais abandonados? Quem de nós poupa luz e água em casa que não seja só para pagamentos? E seja pelo planeta? Quem de nós reutiliza aquilo que ainda pode ser aproveitado? Quem de nós recicla? Quem de nós não desperdiça? Quem de nós não compra aquilo que realmente não é necessário? É porque os limites biofísicos do nosso planeta, os recursos do nosso planeta já foram esgotados. Nós ainda não nos apercebemos disso. Aliás, essa adolescente diz-nos isso mesmo. Nós ainda não nos apercebemos, passa-nos ao lado, essa noção de urgência que existe para nós, nem é retribuirmos, é pelo menos preservarmos o que ainda nos resta do planeta. Que foi destruído por quem? Pelo seu condómino mais inteligente, mais racional, com capacidade de liberdade, com capacidade de reconhecer o pensamento de Deus, como nos diziam os Espíritos. A natureza deu-nos tudo, mas nós, desde que inventámos a agricultura, o que é que fizemos? Depauperámos de tal forma a natureza deste planeta que estamos sem recursos. Desde a crise dos microplásticos, desde a crise do efeito de estufa. Já se perguntaram, por exemplo, porquê é que agora existe tanto transtorno de ansiedade ou por perturbação de hiperatividade com déficit de atenção nas crianças? Porquê é que as crianças... porquê é que o meu filho não consegue ter atenção na escola? Porquê é que ele se cansa tão rapidamente? Porquê é que ele não come direito? Porquê é que ele tem dificuldades em aprender? Tanta escola, tanto evoluiu a educação, tantas explicações, tanto isto, tanto aquilo, e os miúdos continuam a ter esses problemas? Com 3 anos já estão no psicólogo? Que tal aumentarmos o tempo em que as crianças estão em contacto com a natureza? Já há estudos sobre isto, não é uma invenção minha. Já há estudos a falar de um déficit da natureza que existe nas nossas crianças de hoje em dia. O que é isto? Falta de contacto com a natureza. Passam um dia entre 4 paredes na escola, depois vão para outras mais ou menos 4 paredes dentro do carro e vão para outro sítio com 4 paredes. É que ir à praia no verão durante 15 dias não é suficiente. E como é que nós vamos pôr as nossas crianças a valorizar a natureza se não as pomos lá em contacto com ela, se não lhes mostramos as belezas da natureza? É que nós não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Portanto, nós, como nos diz aqui André Luís, nós não viemos para o planeta Terra para esgotar os recursos do planeta, para estar aqui só a usufruir e a usar as coisas como se fosse tudo dado de bandeja. Nós somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milénio a milénio, e que os estamos a fazer desses valores e dessas experiências em prol de um bem comum que tem que incluir a natureza e as outras espécies. Temos que ultrapassar esta visão utilitarista de ver tudo como um fim, como um meio para alcançar os meus fins. Esta visão que é, imaginem, do século XVIII, quando ainda se achava que o universo girava à volta da Terra, em que o homem era o centro de tudo. Temos que ultrapassar este antropocentrismo para começar a valorizar a casa que nos foi emprestada e sermos herdeiros, filhos de Deus e herdeiros dos séculos. Joana de Ângeles fala-nos isto também no livro Filho de Deus, não é? Nós somos herdeiros de Deus. Somos herdeiros desta natureza que Ele pôs ao nosso dispor. Quem de nós, quando vai a um passeio por uma serra, por uma montanha, até pela praia, ver o nascer do sol, nunca pensou, caramba, eu tenho muitas dificuldades na minha vida,
Mas ainda assim, eu estou numa escola cheia de dificuldades com esta beleza toda. É que eu podia estar assim num sítio muito feio. Mas não, eu vim para um planeta lindo. Deus põe-nos a aprender num planeta lindo. Se isto não é prova da misericórdia e da bondade de Deus, o que é? É o que nós fazemos aos nossos filhos quando mandamos para o quarto. Vai para o quarto de castigo, não é? Portaste mal, ou vai ali para um cantinho pensar na vida. Nós também pomos logo no sítio mais bonito, não é? Quem compreende vence a ignorância que desfoca a verdade espiritual que está subjacente à vida. Quem ama vence o orgulho, a vaidade, o egoísmo, vence o ciúme, a cupidez, a inveja e vence a dor porque a compreende distinguindo-a do sofrimento. Ao passo que a dor nos ensina, o sofrimento impele-nos a agir, pois dele temos de nos libertar. Se a dor é uma oportunidade para nos libertarmos da ignorância de comportamentos que a veio a gerar, o sofrimento convoca-nos a largar a esfera cómoda da lamentação e da perca de coragem. Isto é progredir, pois está incluído naquilo que cada um dá a si e de si aos outros, logo, à vida. Ok, então como é que eu vou melhorar esta minha relação com a natureza? Pegando no Evangelho, pegando nisto que nos diz aqui o Espírito André Luís. Ele dá-nos aqui 3 coisinhas, 3 passos. Primeiro, compreender. Quem compreende vence a ignorância que desfoca a verdade espiritual. Depois, amar. Quem ama vence o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Eu sei que nenhum de nós aqui tem estas coisas na sua vida, mas quem ama. E depois, progredir. Isto é, progredir, pois está incluído naquilo que cada um dá de si e de si aos outros, logo à vida. O que é que nós damos de nós aos outros? É sempre o melhor de nós? E que outros são estes? Não é só os nossos amigos, não é só a nossa família, não é só os nossos. São todos. Então eu vou fazer um piquenique no parque da cidade. Eu vou à praia. O que é que eu vou dar de mim? O respeito pelo local? Ou deixo lá os pacotes das bolachas que comi? E as garrafas de água? Estou a dar o melhor de mim? É isso que eu tenho para dar? É porque se eu deixo lá lixo, é porque o lixo é meu. É porque o que eu tenho para dar aos outros é lixo. É isso mesmo que nós queremos fazer? Isto na relação com os locais, com a natureza, na relação com os animais e na relação com os outros. O que eu dou de mim tem que ser sempre o melhor de mim. Mesmo nos dias de dor, mesmo nos dias de sofrimento. Porque entendemos o papel dessas duas coisas. Percebemos que a vida, até agora, desculpem a má notícia, não é? A vida vai ser feita de dores. Mas o sofrimento pode ser regulado. As dores vão aparecer. E o sofrimento nós podemos regular. Ora essa. E regulamos como? Vamos para a natureza. Quem é que já nunca teve aquela fase, aquele momento, aquele dia em que a cabeça está assim uma nuvem, em que tu estás assim meio desfocado, em que estamos só a ser puxados para baixo e vamos dar um passeio na praia, damos umas festinhas a um cão que liberta oxitocina. Isto diz a ciência, não sou eu que digo, não é? Estamos com animais, vamos a um bosque, a uma floresta, a uma bolsa aí perto. Ali em Lavra há uma bolsa bonita também. E não fica melhor, não fica mais desanuviado e parece que a nuvem se dissipou e até já conseguimos ver assim os raiozinhos de sol. Então a natureza é um regulador das nossas emoções. Como é que compreendemos? Vamos lembram-se, não é? Compreender, amar, progredir. Como é que compreendemos o Espiritismo? O Espiritismo negou que a vida não tem objetivo nem significação. Combateu a teoria do prazer material como finalidade da existência humana e manifestou-se contrário à ideia de que o homem nasceu para sofrer. Aqui está uma boa notícia. Os espíritos que deram a Kardec a tarefa de codificar a doutrina ensinaram-lhe outro sistema diferente de todos os anteriores. E abriram com ele perspectivas novas e mais amplas para a inteligência humana, horizontes mais vastos para o coração angustiado
do homem terreno que se debatia entre a crença empírica numa vida futura e a descrença científica cada vez mais desesperada em qualquer possibilidade de sobrevivência. É porque a sobrevivência, ao contrário do que a biologia, o grande dogma da biologia, das ciências da vida, nos dizem, não é a sobrevivência, esse não é o fim da vida. Charles Darwin, quando propôs a teoria da evolução, ele vai nos dizer que o sentido da vida é a sobrevivência. Então, mas vamos ver. A planta ginkgo biloba, que alguns de vós conhecerão, é muito usada em suplementos alimentares, muito na fitoterapia, é bom, por exemplo, para estados depressivos, para dar energia. Ela existe há 250 milhões de anos. O homem existe há 300 mil anos. A cavalinha, que nos oferece um chá excelente para rins, para bexiga, para a digestão, para os diabetes, existe há 350 milhões de anos. Já se encontrou uma espécie de fetos cujos fósseis datam de 70 milhões de anos. Então o fim não pode ser a sobrevivência, porque algum de nós acha que a espécie humana, a viver nos moldes em que está a viver agora, vai conseguir viver mais 100 mil anos, considerando todos os estragos que já fez nos 100 mil anos que já viveu. Então a sobrevivência não pode ser o sentido da nossa vida. Se não é a sobrevivência, como dizia Charles Darwin, eu não estou a dizer que Darwin disse tudo errado. O fim só pode ser este: compreender, amar, progredir. É isso que nos diz o Espiritismo. E aí passamos de sobreviver para viver. É um pouco como o sistema económico que rege as nossas sociedades, que faz com que a maioria de nós se limite a sobreviver. E é graças a esse sistema económico que nós depauperamos tanto os recursos do planeta Terra. Porque é um sistema económico baseado no quê? Na teoria do prazer material. O que é a teoria do prazer material? Que nos faz cada vez acumular mais e mais e mais. Gastar mais, usar mais. Então, o que é que o Espiritismo nos fez? Nos ajuda a compreender. Ele renova fundamentalmente a concepção humana da vida e do mundo, ensinando ao homem que ele não nasceu para gozar nem para sofrer, apenas para evoluir, para progredir, como tudo evolui e progrede ao nosso redor, na natureza e na própria sociedade. A dor deixou de ser um castigo imposto ao homem pela absurda vingança de Deus. Lá no passado que nós pensávamos isso. Contra o casal primitivo. O prazer deixou de ser o objetivo aceitável da existência corpórea e ambos, prazer e dor, passaram a ser meras decorrências de um processo mais amplo e mais complexo em que o homem se acha envolvido para crescer e se desenvolver em espírito e em verdade. Então aqui está o sentido da vida, que é precisamente o título do livro de onde tiramos isto. José Herculano Pires. Nós fazemos parte da natureza e tudo se encadeia na natureza, diz-nos no livro dos Espíritos. Por-lhe-amos que não podeis ainda perceber, e as coisas aparentemente mais disparatadas têm pontos de contacto que o homem jamais chegará a compreender no seu estado atual. Por exemplo, o vírus da gripe. É uma coisa má, ninguém gosta de ter uma gripe, pois não? Mas sabiam que é das melhores coisas que pode acontecer ao nosso sistema imunológico? Que cada vez que temos uma gripe, o nosso sistema imunológico fica mais fortalecido, mais robusto. É com a convivência com os vírus, que só nos chateiam, não é? Que nos põem doentes, que o nosso corpo, que a nossa espécie, que a nossa fatiota vai evoluindo, que a nossa imunidade vai melhorando. Por isso é que se diz às crianças pequenas, ou antes, dizer às crianças pequenas não se sujem, não é a melhor coisa. É preciso que elas se sujem, ponham as mãos na terra para ganhar imunidade. Então, podem entrevê-los por um esforço da sua inteligência, mas apenas quando essa inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento e se libertar dos preconceitos do orgulho e da ignorância, poderá ver claramente na obra de Deus. Quando nós nos libertarmos deste orgulho e do egoísmo de acharmos que somos os donos do planeta, então nós vamos poder ter um olhar mais limpo sobre as maravilhas da natureza que Deus nos ofereceu. Até lá, as suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas de um ponto de vista mesquinho e acanhado.
Sabei que Deus nunca se contradiz e que tudo na natureza se harmoniza através de leis gerais que nunca se afastam da sublime sabedoria do Criador. Então a coisa mais sábia que nós temos ao nosso redor é a natureza. Se o Espiritismo, o livro Canção da Natureza, se o Espiritismo é Jesus novamente no mundo, numa forma diferente da que veio, a sua voz é a mesma e Allan Kardec mostrou o poder do Espírito que já acordou para a paz, para criar harmonia no seu coração. E o que é que nós damos de volta à natureza? O que é que nós devolvemos? Como é que nós retribuímos? Como é que nós nutrimos esta nossa relação com a natureza? Que nos dá os alimentos, que nos dá a casa, que nos dá tudo. Que nos dá o ar que nós respiramos e que nós poluímos e depois ficamos com asma e com outras doenças. Como é que nós estamos a trabalhar esta relação com a natureza? Que valor é que nós estamos a dar a isso? Amar. Segunda, não é? Compreender, amar, progredir. Respeitem a natureza que nos protege, que trabalha em favor de todos nós, encarnados e desencarnados. Amemos tudo e todos na dimensão que o amor possa ser útil. Não é só dizer que eu gosto muito de animaizinhos, e que eu gosto muito de ir à praia, e que eu gosto muito da floresta. Eu tenho que contribuir. Não é? Se eu gosto muito dos meus filhos, eu tenho que contribuir para a sua educação e para o seu crescimento. Não posso limitar-me a dizer eu amo muito e fico sentadinho. Não pensem que o amor, reparem, não pensem que o amor deve ser oferecido apenas ao reino dos homens e aos espíritos desencarnados, ou mesmo que ele exista apenas entre os anjos. É como os centros espíritas. Os centros espíritas é para encarnados e para desencarnados. Temos que amar igualmente os dois lados da vida. O amor está em tudo. Amem as pedras que elas lhes responderão. As árvores, o ar, os animais, que tudo corresponderá ao seu amor na dimensão em que eles chegarem a esses viventes da eternidade. Essa é a lei do amor na universalidade da vida. Aproveitando ali a presença do nosso amigo, quem de nós já não conheceu casos de maus tratos a animais, em que o animal é constantemente maltratado pelo seu tutor e o animal, mesmo assim, fica com ele, guarda, fica ali acarinhando o dono. E o dono maltrata, mas ele fica lá, ele não foge. Nós somos assim também uns com os outros, não é? Coisa alguma faltará para as criaturas, pois vibra em abundância. A natureza vibra em abundância. Ela dá-nos abundância. E o que é que nós temos dado? E nós, o que oferecemos para essa harmonia divina, oferenda da divindade, é porque quando agredimos um animal, quando agredimos a natureza, quando poluímos, nós estamos a agredir Deus. E esquecemos disso. Nós olhamos para a natureza, não, isto é um recurso para mim. Nós vamos ali passear nos passateiros de excelência e apanhamos aqueles jarros, não é? Vamos para a nossa sala de casa. Foi-nos dado. E nós damos beleza à nossa sala com aquelas florzinhas que nos foram dadas gratuitamente. E o que é que nós damos de volta? Plantamos árvores? Plantamos outras flores? Outro motivo que Leon Denis, no livro Grande Enigma, nos diz para nós amarmos a natureza é que a natureza e a nossa alma são irmãs. Olha como nós estamos a tratar a nossa irmã. Com esta diferença, uma evolui invariavelmente segundo um plano estabelecido, a natureza. E a outra, por si mesma, esboça numa página em branco as grandes linhas do seu destino. São irmãs porque provêm ambas da mesma causa eterna e estão unidas por milhares de laços. É o que explica o império da natureza sobre os seres. A natureza atua sobre as almas sensíveis, qual o magnetizador sobre o seu paciente, provocando o desligamento do espírito da sua crisálida de carne. Isto é muito verdade. Eu, quando vou fazer uma caminhada na serra, eu nem fome tenho, nem sede tenho, mesmo que esteja calor. Porque a natureza nutre-nos. Tudo na natureza se encadeia por ligações de energia mais fortes ou menos fortes,
E às vezes, na maioria das vezes, na natureza, são os organismos mais simples que no seu interior têm as ligações de energia, as forças mais fortes. Enquanto que à medida que os organismos se vão tornando mais complexos, vão sendo mais fluidos, as suas forças e ligações energéticas vão sendo mais subtis, mais pequenas, mas todas estão encadeadas entre si. Se não houvesse a fluidez num sistema complexo, olha que sistema complexo é que nós temos, o nosso corpo, por exemplo. Se ele não fosse complexo, não era preciso haver medicina, nem psicologia. Não. Não existem psicólogos de bactérias, pois não. Nem cirurgiões para bactérias. Mas existem para os seres humanos, porque nós somos dotados de um sistema complexo. Mas no nosso interior tudo é fluido. As forças de ligação entre as células são mais subtis do que, por exemplo, numa pedra, que tem mais pequenina, mas as ligações têm que ser mais fortes para manter a coesão. Mas todos encaixamos, como as bonecas russas, todos encaixamos na natureza uns nos outros. Então, progredir para onde? Vamos voltar à natureza. Só que muitos acham que voltar à natureza é voltar ao primitivismo, é esquecer a civilização. O que não é verdade. Porque o estado natural, o estado de natureza, não é ser selvagem ou ser incivilizado. Incivilizado é o que nós já estamos a ser em relação ao nosso planeta. A humanidade encontra-se no estado de busca, e Jesus já ensinou, o buscai e achareis, em busca sim da verdade, pois ela tem o poder de libertar todos nós, desde que respeitemos a ordem do universo em todos os aspectos da expressão. Voltar para a natureza é passar a sentir Deus em muitas dimensões. Quando vemos um pôr do sol, quando escalamos uma montanha, Deus fica mais próximo. Porque libertamos o nosso pensamento das nuvens que a vida aqui na cidade, no cimento, nos cria. A doutrina dos espíritos não nos ensina apenas como conversar com os espíritos, mas sim ajuda-nos a discernir com quem conversamos, por quantas manifestações mediúnicas sempre existiram, e foi com Jesus que a mediunidade tomou a expressão mais alta da vida, direcionando para o bem, assim como ensinando ao homem o verdadeiro amor. Jesus foi o impulso evolutivo em todas as coisas, um despertar dos valores, mesmo da matéria. O Evangelho liberta e faz crescer a alma rumo ao Senhor. E se o Evangelho existe e se expressa nas fibras mais profundas da natureza, a natureza faz-nos crescer rumo ao Senhor. A natureza é um gênio incomparável, ainda no mesmo livro, Canção da Natureza, que nunca deixaremos de estudar. As lições são sempre renovadas e apresentam-se-nos de acordo com o degrau que já atingimos na escala que percorremos. A alegria existe num germe no fundo da alma, esperando o seu estímulo para que ela cresça e apareça em todos os departamentos dos seus sentimentos. Eu há pouco estava aqui sentada antes de começar a apresentar e ouvi as patinhas ali do nosso amigo e fiquei alegre. Só de ouvir as patinhas dele. Eu assim, vem aí um espírito diferente. Ou um amigo diferente. Só de ouvir as patinhas. A natureza dá-nos esta alegria. Leon Denis fala-nos mais precisamente sobre paisagens da natureza, digamos assim, e o que é que elas nos fazem. Por exemplo, eu trouxe alguns exemplos. O céu estrelado, à noite. As suas vibrações gastaram séculos a chegar até o nosso olhar, e cada um dos seus raios vale por um cântico, uma verdadeira melodia de luz, uma voz penetrante. Esses cânticos resumem-se assim: nós também somos focos de vida, de sofrimento, de evolução, almas aos milhares, cumprem em nós destinos semelhantes aos vossos. Muitas vezes os nossos problemas parecem-nos tão pesados, tão avassaladores, por causa do foco. Nós estamos ali muito dentro, a viver do problema, muito dentro daquilo. Vamos pensar, sou eu aqui, nesta sala, aqui nas Casas Francisco Xavier, em Lessa da Palmeira, que tenho um problema grave neste momento. Onde é que está esta sala situada? Está num prédio, o prédio está numa rua, uma rua está numa cidade, a cidade está num país, o país está num continente Europa, o continente Europa está num planeta que tem mais outros 4 continentes, o planeta pertence à Via Láctea, ou está no Sistema Solar, o Sistema Solar pertence à Via Láctea, a Via Láctea é apenas uma vizinha de outras galáxias.
e nós olhamos para isto tudo e o nosso problema fica grande. Não fica? Não, diminui. Então, às vezes, nós só temos que fazer assim um zoom, ou temos que ampliar o nosso olhar e vamos ver, perspectivar o nosso problema à luz de tudo. Não significa que o problema deixe de ser problema, mas nós aliviamos o nosso olhar. Deixamos de viver com tanta intensidade e lembramos aquilo que Maria disse a Chico Xavier: tudo passa. Claro que o problema é enquanto não passa, mas pelo menos dá-nos uma esperança. Não é? Dá-nos uma esperança. E nós sem esperança não avançamos. A floresta. Esta é aqui do norte. A floresta não é apenas maravilhoso espetáculo, é ainda um perpétuo ensinamento. Ela fala-nos sem cessar das regras fortes, dos princípios augustos que regem toda a vida e presidem à renovação dos seres e das estações. Aos tumultuosos, aos agitados, oferece os seus retiros profundos, propícios à reflexão. Aos impacientes, ávidos de gozo, diz que nada é duradouro, senão aquilo que custa trabalho e precisa de tempo para germinar, para sair da sombra e subir para o céu. Aos violentos, aos impulsivos, opõe a vista da sua lenta evolução, verte a calma nas almas enfebrecidas. Simpática às alegrias, compassivas às dores humanas, ela cura os corações chagados, consola, repousa e comunica a todos as forças obscuras as energias escondidas no seu seio. Portugal é campeão de vendas de antidepressivos. Olha o antidepressivo que nos estão a falar aqui, a floresta. Sem deixar lá lixo, por favor. No Japão já se prescreve a doentes banhos de floresta. O mar. Este é aqui de Lessa. Este já não, este é da minha terra. Entre a natureza e nós, laços, relações múltiplas e ocultas. Essa fusão com a alma universal traduz-se por uma embriaguez de vida que nos penetra por todos os poros. É a embriaguez que a palavra não podia exprimir. O mar e a montanha agem sobre a nossa vida psíquica, os nossos sentimentos e pensamentos. E por essa comunhão íntima, a dualidade da matéria e do espírito cessa um instante para se fundir na grande unidade que tudo gerou. Sentimos-nos associados às forças imensas do universo, destinados, seres e forças, a representar, de maneira diversa, um papel nesse vasto teatro. A montanha. É o meu templo, diz Leão Denis. Ali nos sentimos mais longe das vulgaridades deste mundo, mais próximo do céu, mais perto de Deus. Aprendei a amar a montanha. É o livro por excelência diante do qual todo o livro humano é pequeno. Folheando as suas páginas grandiosas, 1000 vezes recônditas, vos aparecerão 1000 revelações que não suspeitais. Colhereis alegrias preciosas que enriquecerão a vossa alma, purificando-a. Aprendei a ver, a ler, a ouvir. Enchei os vossos olhos e corações dessas paisagens agrestes e encantadoras. Penetrai-lhes a graça e a força, a severidade e a doçura. Alternativamente, a árvore antiga e venerável, a torrente ruidosa e o cimo alterneiro dar-vos-ão lições sublimes, que ficarão gravadas para sempre na vossa memória e acalentarão mais tarde, com doces recordações, as tardes tristes e escuras do vosso declínio. Sabei compreender-lhes a linguagem. As suas vozes unidas compõem o hino de adoração que os seres e as coisas cantam ao Eterno. A montanha é uma Bíblia cujas páginas apresentam um sentido oculto e profundo. Que tempo da nossa vida nós ocupamos a ler este livro? Nas horas de recolhimento profundo, seja quando o sol lança a prodigalidade da sua púrpura sobre a Assembleia dos Montes, seja quando a lua derrama a sua luz argêntea no meio do silêncio formidável, um diálogo solene se estabelece entre a alma e Deus. Esses grandes pousos da vida são indispensáveis para que nos retemperemos, nos recomeçamos, para que possamos ver o fim supremo e nos orientemos em passo seguro para esse fim. Então, à semelhança dos profetas, descemos dos cimos engrandecidos, iluminados de uma claridade interior. Sermão do quê? Do monte. Mas a contemplação não basta. A verdadeira vida é a ação. A lei impõe-nos a luta e a provação, apenas por elas adquire méritos. Os nossos deveres e a nossa tarefa cotidiana absorvem-nos
retém-nos longe das fontes puras do pensamento. Então a natureza serve-nos para nos dar assim, uma lufada de ar fresco sobre os problemas que estamos a viver no nosso dia-a-dia. O progresso não poderia realizar sem o equilíbrio indispensável dos sentimentos opostos, gozos e penas que se alternam no ritmo grandioso da vida. Mas é principalmente a dor, a física e a moral, que formam a nossa experiência. A sabedoria humana é o seu prémio. A dor também existe na natureza, entre os animais. Por toda a parte, sob a onda de amor que transborda no universo, encontra-se a corrente de dor, mas esta é salutar, pois que, purificando a sensibilidade do ser, desperta nele qualidades latentes de emoção, de ternura e proporciona-lhe um acréscimo de vida. Há um livro muito interessante que se chama A Vida Secreta das Árvores, não é um livro espírita, mas que mostra a solidariedade que existe entre as árvores. Quando uma árvore sofre um corte, como é que a floresta se organiza para socorrer aquela árvore? Ou quando uma árvore morre. Mesmo uma árvore morta, ela continua a ser vida, continua a ser casa para uma infinidade de outros organismos. Nas horas de hesitação, volta-te para a natureza, diz-nos Leon Denis. É a grande inspiradora, o templo augusto em que, sob véus misteriosos, o Deus escolhido fala ao coração do prudente, ao espírito do pensador. Observa o firmamento profundo, os astros que o povoam, são os estádios da tua longa peregrinação, as estações da grande via que o teu destino te conduz. Mais conselhos. Coloca ordem em todos os seus passos, harmonia em todos os seus pensamentos, concordância em todas as suas palavras. Lembram-se há pouco de dizer no Livro dos Espíritos que havia concordância entre Deus e a natureza. Não havia incoerência na natureza. Mas há em nós. Então onde é que nós podemos aprender essa coerência? Na natureza. Faça da sua vida como que uma verdadeira canção da natureza, de modo que Deus seja a fonte da vida e Cristo a vida da fonte eterna. Então, para concluir, nós vemos que o Evangelho vem de Deus e que se expressa nestas profundas lições que a natureza nos traz. O Evangelho foi copiado das leis estabelecidas por esta melodia universal que a natureza nos apresenta. E é por isso que os grandes instrutores da vida maior nos vêm dizer isto, nos vêm sugerir: olhem para o céu, olhem para o mar, olhem para a floresta, olhem para a montanha. E nos falam e nos dizem concretamente que o Evangelho está nas plantas, está nos animais, está na pedra. Porque todos somos companheiros em evolução. E a natureza, como todos nós, ela ama e sofre, mas persiste. Então, voltar à natureza é a mensagem que gostávamos de deixar com este trabalho. É o mesmo que dizermos: volta a ti mesmo. Quando damos um passeio na praia a ver o pôr do sol, as dores batem-se e nós voltamos a nós mesmos. Lembramos de quem somos. Lembramos, mesmo que inconscientemente, que somos filhos e herdeiros de Deus. Temos que nos lembrar disto diariamente. E por isso o contacto diário, quando mas eu não posso ir para a Serra da Estrela, não faz mal, regamos uma planta na nossa casa. Pomos verde na nossa casa, pomos flores na nossa casa. Não precisamos gastar dinheiro. Tem os jarros ali nos passadiços de Lécia. Mas lembramos que aquelas flores são nossas irmãs. E que estão ali a dar-nos beleza à nossa casa. E creio que nós retribuímos de volta. Na China, sabem o que significa um intelectual na China? Não é só alguém que produz palavras e ideias. Eu já me vou calar, isto deve ter sido o sinal para me calar, não? Não é só aquele que produz ideias e palavras. É aquele também que cultiva um jardim. Aqui no Ocidente não, um intelectual é um académico. Não. É aquele que cultiva o seu jardim. O que é que nós estamos a plantar no nosso jardim? E se há tempo em que é preciso plantar, é agora. É hoje. Não é amanhã, quando eu tiver saúde. Não é amanhã, quando eu estiver alegre. Não é amanhã, quando eu tiver a casa que eu quero. É agora que eu tenho que plantar. O mundo está a precisar urgentemente que lancemos as nossas sementes ao sol. E que tratemos que o sol seja fértil. E que sejamos nós essas sementes.
Mesmo quando só fazemos de uma forma pontual, de vez em quando, plantar é um modo de aprofundar e de realçar esta nossa aliança com a natureza. E nós podemos fazer isso não só na natureza, mas também nas nossas relações entre nós. Porque isso também faz parte da nossa natureza. Natureza é relação, é relacionarmos. Estamos a viver um tempo em que, mais do que nunca, precisamos de que cada um de nós plante. E para terminar, trago-vos um poema de Antero de Quental. Fui rocha em tempo e fui no mundo antigo, tronco ou ramo, na incógnita floresta. Onda, espumei, quebrando-me na aresta. Do granito, antiquíssimo inimigo, rugi, fera talvez, buscando abrigo. Na caverna que ensombra o urso e giesta, ou monstro primitivo. Ergui a testa no limoso baú glauco pascio. Hoje sou homem e na sombra enorme vejo a meus pés a escada multiforme que desce sem espirais na imensidade. Interrogo o infinito e às vezes choro, mas estendendo as mãos no vácuo, adoro e aspiro unicamente à liberdade. Muito obrigada pela vossa atenção, pela vossa paciência. Esta foi a bibliografia que utilizámos para o nosso trabalho. Não sei se há alguma questão, se comentar. Se não, agradeço-vos mais uma vez a vossa presença e paciência em me ouvir. Não há nenhuma questão a apresentar. A oradora? Então, vamos nos preparar para o encerramento do trabalho. Vamos então fazer uma respiração mais profunda e levar o nosso pensamento ao alto, visualizando a imagem de Jesus. A imagem que cada um de nós tem dentro de si e que recorre nos momentos de aflição. E agradecemos-lhe por mais esta oportunidade de estudo, todos juntos, por mais esta oportunidade de aprofundarmos as nossas relações. E agradecemos-lhe sobretudo pela natureza bela, sublime, irmã, que nos alimenta, que nos ladeia, que nos orienta, que nos apazigua. E assumimos um compromisso hoje de despertar em nós esses valores que nos ajudem a valorizar essa mesma natureza, essa nossa casa feita de interdependência, de relações que nos unem a todos no mesmo caminho de compreensão, de amor e de progresso, com um único sentido: o pensamento de Deus. E que esse pensamento nos alivie as nossas dores, as nossas dificuldades, nos inspire às decisões que temos que tomar, nos ensina a misericórdia de Jesus. E que essa beleza que Deus nos oferta seque as nossas lágrimas, anime os nossos passos e dê esperança nos momentos mais difíceis. Com o coração grato a Jesus, rogamos-lhe ainda um amparo para todos os trabalhadores e frequentadores deste lar. Rogamos-lhe o amparo para todos os irmãos que aqui hoje se encontrem em necessidade, em sofrimento, em dor. E que da melhor forma possam ser orientados. Agradecemos aos benfeitores deste lar pelo acolhimento e lhes rogamos um amparo para os seus servos deste lar. Agradecemos-te, Senhor, por tudo quanto nos dás, pela natureza que nos ensinas.
rogamos-te ainda que todos os seres, em todos os lugares, possam ser felizes em ti e contigo. Muito obrigada.